Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Podem se sentar, queridos. É sempre um prazer estar aqui nessa igreja. Eu amo essa igreja, aprendi a amá-la com muito mais vontade desde o ano passado, quando nós tivemos oportunidade de retornar aqui, depois de quase 17 anos que nós não vínhamos, e em virtude desse evento que está acontecendo amanhã, e de nós anteciparmos a nossa vinda hoje, estamos aqui para servir e adorar ao Senhor. Cumprimento o pastor Washington, muito obrigado pela recepção, pelo carinho, pelo cuidado, o pastor presidente dessa igreja, um amigo pessoal, o pastor Paulo Júnior, e eu amo estar aqui com vocês nessa noite. Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 3, pelo menos um pedaço da história de Ana. O texto diz assim: todo ano esse homem viajava até Siló para adorar e oferecer sacrifício ao Senhor dos Exércitos. Eli e seus 2 filhos eram sacerdotes do Senhor, e Eucana oferecia sacrifício e servia refeição à sua mulher Penina e a seus filhos, mas sempre dava uma porção generosa para Ana, porque a amava muito, e pelo fato do Senhor não ter dado filhos a ela. Sua rival a provocava constantemente, irritando-a e sempre lembrando-a de que o Senhor a deixara sem filhos. Isso acontecia todos os anos, e sempre que a família ia ao santuário do Senhor, Ana já sabia que seria provocada. Então ela chorava e até perdia a vontade de comer. Todos conhecem a história de Ana, uma mulher que, em uma época em que a importância maior da feminilidade era dar o futuro do homem, colonizar a terra a partir da perspectiva da família, justamente Ana não conseguia exercer a missão a qual ela fora ordenada. E Ana, ela sofre, carrega um peso sentimental, espiritual até, pelo fato de não ser mãe. Ela convive com outra mulher chamada Penina, que a provoca constantemente pelo fato dela não ter filhos. E toda vez que sobem a Siló para adorar ao Senhor, aquilo vira um peso mortal, e ela é encontrada chorando e sem vontade de comer. A história conta que um dia ela está no templo e ela é interpretada pelo sacerdote como alguém que estava bêbada, e ela é provocada nesse sentido. O texto também diz que ano após ano isso acontecia repetidamente com Ana, mas chega um determinado momento em que ela passa por um reavivamento, ela passa por um renovo espiritual, ela tem um encontro que muda a sua história. E eu espero que nessa noite a história de Ana possa edificar a sua vida, assim como edificou a minha vida. E a história de Ana começa com o fato que a Bíblia nunca tem vergonha de admitir e de reconhecer. O fato de Ana ser estéril não é necessariamente um problema genético, não é necessariamente um problema espiritual, não é necessariamente uma condição física que seja natural, mas Ana é estéril porque o Senhor fechou a sua madre. Então não foi o diabo, não foi problema no seu DNA,
não foi problema de saúde. Se tem alguém que é responsável pelo fato de Ana não gerar filhos, a Bíblia é clara em apontar: este alguém é Deus. O Senhor fechou a sua madre. Como assim, pastor? Quer dizer que o Senhor, em determinado momento da minha vida, Ele pode fazer com que eu seja infrutífero, que eu não produza frutos para os quais eu nasci para produzir? Quer dizer que o Senhor, em determinados momentos da minha vida, pode impedir inclusive o meu crescimento, a minha evolução, a minha maturidade, alcançar, habitar a terra, como foi cantado aqui neste último louvor? Quer dizer que o Senhor pode fazer com que isso aconteça? Sim, amado. Sabia que Deus muitas vezes não deixa que você cresça por amor? Sabia que muitas vezes Deus impede que você alcance um lugar simplesmente porque Ele te ama? Porque Ele sabe que na hora que você ter acesso a um lugar, uma posição, a uma situação, o peso daquilo, o poder daquilo, a importância daquilo pode impedir que você novamente volte ao lugar da adoração. Então, crente, quando ora pedindo crescimento, está orando a oração errada. Crente inteligente, amado, sabe ativar uma linguagem espiritual na qual ele ora com sabedoria. Quando você for orar, não peça crescimento, peça raízes para suportar o peso da glória de Deus que Ele há de ministrar sobre a sua vida. Porque muitas vezes Deus fala assim: olha, você até merece, eu poderia até ceder isso, eu poderia até lhe entregar sobre os seus cuidados este pedido, mas ao ter acesso àquilo que você pede, você profanaria o altar que está no seu coração. Então você vai estar querendo, mas continue nesse lugar. Você está necessitando, mas continue necessitando. Você está pedindo, mas vou deixar você pedir até que você compreenda que em primeiro lugar vem o meu reino e a minha vontade. E o nosso Pai, o nosso Deus, Ele faz muitas vezes isso conosco, e simplesmente porque Ele é nosso Pai. Quantas vezes o meu pai, que é o meu pastor, em determinado momento da vida falou assim: Leonardo, entra por esse caminho. E eu falei: por quê? E ele respondia assim: não é da sua conta, eu sou seu pai, eu sei o que é melhor para você. Ou seja, amado, você está caminhando com alguém que conduz a sua história. Por trás daquilo que você considera fracasso, derrota, sofrimento, na verdade há um Deus que tem todo interesse, cuidado, carinho e amor que você chegue do lado de lá do mar, que você atravesse a tempestade. Sofrimento na vida do cristão é remédio pedagógico. Sofrimento na vida do cristão é ponte, amado. Luta, tribulação, dor, angústia, para Deus é instrumento para operar resiliência, resistência, perseverança, constância na fé. Porque começar bem todo mundo começa. Já viu uma corrida de Fórmula 1? Na hora que arranca, parece que todo mundo vai ganhar. Depois da 20ª volta, 30ª volta, 40ª volta, 50ª volta, parece que tem só 2 homens disputando. Porque começar, todo mundo começa bem, mas é no meio dos anos que a fé vacila, é no meio dos anos que a fé esfria, que é no meio dos anos que o amor esfria, que é no meio dos anos que a intimidade com Deus é esquecida. É por isso que o profeta vem dizer: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então muitas vezes Deus vai fazer com que sejamos infrutíferos em determinado lugar, em determinado momento da nossa vida, mas isso é remédio. Deus disse: eu levei Israel ao deserto para conhecer e sondar o seu coração. Eu levei o meu povo ao sofrimento para que eles compreendessem quem eu era, porque eu já estava esquecido há 430 anos no Egito. Tiago disse:
tenham grande prazer em todas as provas e tribulações, sabendo que a prova da sua paciência opera crescimento da perseverança, a perseverança opera a fé, e a fé te faz melhor em tudo. Então Ana está passando por um momento na vida dela, e o peso que ela sofre disso decorre dela não ser estéril, decorre dela sofrer provocações. O grande milagre que ela precisa está sobrando na vida da sua rival. Talvez nessa noite o grande milagre que você precisa esteja sobrando na vida de um irmão. Talvez a grande necessidade que você tem esteja sobrando na vida do seu patrão, do seu primo, do seu amigo, e você fala assim: por que, Deus? Eu preciso apenas de um. Eu imagino Ana: eu preciso apenas de um filho. Penina tem filhos e filhas, e ainda me provoca insistentemente. Talvez o seu milagre precisa, ele decorre de uma necessidade que é visceral, porque a história conta que Ana não comia e não bebia, chorava, depressiva, angustiada, subia ao templo buscar ao Senhor e oferecer uma oferta para Deus. Sempre era um peso espiritual. Não tenho meus filhos para apresentar, não tenho minha dignidade de mulher para ser útil ao meu marido. Imagina, amado, naquele tempo, muito antes de Jesus, onde a importância da mulher estava ligada à sua fertilidade. A mulher era importante porque ela dava um futuro para os filhos do marido, dava um futuro para o seu homem. E Ana não conseguia realizar isso, e isso virava um peso. E o texto diz que ano após ano, essa era a realidade de Ana. E tem muitas pessoas que param nos anos da tristeza. Tem muitas pessoas que param neste tempo, neste lugar, e se acostumam com a dor, se acostumam com o sofrimento, e todo ano, entra ano, passa ano, parece um xerox, sabe? Uma cópia do ano passado. Nós estamos no começo de maio, já tem pessoas que estão desistindo de 2018. A gente está falando: eu espero que 2019 seja melhor. Porque o que está acontecendo até o mês 5 desse ano é o que aconteceu em 2017, 2016, 2010, 2005. Parece uma repetição. Mas eu creio que nessa noite Deus tem uma palavra profética para a sua vida, que vai fazer você mudar a chave da sua história. Porque chega um momento em que Ana entende, em que ela faz uma oração que não é revelada no texto. Diz que ela sobe com seu marido, sobe com a sua rival, debaixo daquele peso, e ela dobra os joelhos e busca ao Senhor. Busca ao Senhor. Busca aquele que tem condições de responder a sua história, aquele que tem condições de curá-la, de sará-la, de abençoá-la. Porque às vezes este parece ser o grande erro. O seu marido Eucana a provocava. Inclusive, por acaso eu, Ana, não sou melhor do que 10 filhos? E talvez a reclamação de Ana fosse com o marido, a dificuldade de Ana fosse com Penina. E nós precisamos, amado, ter uma inteligência espiritual para saber com quem ou a quem a gente dá ouvidos na nossa caminhada. Porque pessoas que não têm condição alguma de responder à nossa necessidade, de abençoar a nossa vida, pode muito bem ser um empecilho para acessarmos Deus, acessarmos Jesus Cristo, acessarmos a nossa bênção. Lembra da mulher Ciro-Fenícia? A mulher Ciro-Fenícia, ela precisa que a sua filha seja curada, mas no meio do caminho existe um grupo de discípulos que
Maria dizem para ela: olha, Jesus não vai te atender, Jesus não vai curar sua filha, ele está ocupado demais. E tem muita gente que volta desse lugar para trás. Tem muita gente que desiste dessa caminhada e daí arranca para trás. E o que eu admiro nessa mulher é que ela sabe que quem não pode responder a sua oração pode muito bem impedir que ela seja abençoada. Então eu te pergunto nessa noite: a quem você está dando ouvidos? Quem que enche o seu coração de esperança? De quem você tem ouvido resposta? Ou em quem você tem esperado respostas? Ou em quem você tem colocado a sua fé? No patrão, no futuro, na empresa, nos amigos, no dinheiro, no poder, na perspectiva de futuro que se aparece? A história conta que Ana vai dobrar os joelhos e vai conversar com o Senhor. E aqui ela começa a mudar o destino da sua história. Porque a fé, amado, é um instrumento, como foi cantado aqui agora. É um instrumento que acessa uma linguagem que Deus compreende. A fé acessa um lugar e te leva a um lugar onde a vida é fácil. Porque antes do pecado, Adão, ele não fazia o que a gente fazia hoje, o que a gente faz. Antes do pecado, Adão não orava, não cultuava, não ofertava, não dizimava, não adorava Deus, porque a sua vida, a sua existência era o seu respirar já glorificava e exaltava o Senhor. Mas o pecado veio e colocou um peso, e Deus precisou colocar as coisas em termos da legalidade. Então tudo virou mandamento. Por isso que amor na Bíblia não é sugestão nem conselho, é ordem, porque você não quer amar. Adorar é ordem, porque você não quer adorar. Cultuar é ordem, dizimar, ofertar, buscar a Deus, jejuar, tudo virou mandamento, porque o velho Adão, a carne adâmica, não quer entrar nessa realidade. Mas quando você acessa a fé, você volta a entrar no fluxo de vida onde você era. Gênesis 1:26, a imagem e semelhança de Deus, e você começa a entender a linguagem de Deus. Deus começa a ser achado em ti, você começa a ser achado em Deus, e a vida aí se torna fácil. Nós temos o instrumento, amado, poderoso demais para compreender os mistérios e os segredos que estão escondidos em Jesus Cristo. Paulo disse que os segredos da sabedoria e da ciência estão escondidos em Cristo Jesus. E essa mulher dobra os seus joelhos em oração, em clamor ao Senhor. E ao fazer isso, ela começa a entrar no fluxo de vida, onde a vida em Deus, a conversa com Deus, o relacionamento com Deus torna tudo mais fácil. E ao acessar isso, a oração dela é a seguinte: Deus, o meu sonho é ter um filho, eu anseio, mas o meu filho não é objeto de idolatria. Aquilo que eu tanto quero não toma o seu lugar em meu coração. Aquilo que é o objeto do meu desejo, aquilo pelo qual eu passo mal, eu me sinto mal, não rouba a primazia do Senhor sobre a minha vida. Quero muito ter um filho, mas na hora que eu o tiver, eu devolverei ao Senhor. Amado, isso é forte demais. As pessoas sempre mentem, mas as suas ofertas sempre falam a verdade. Pessoas sempre mentem, mas as suas ofertas sempre falam a verdade. Uma das histórias que eu fico mais assustado na Bíblia Sagrada é que Caim sai de um lugar de adoração para um lugar de homicídio. Caim sai de
manhã para ir para a igreja, oferecer ao Senhor um sacrifício, mas ele volta assassino do seu irmão. Se eu buscar a Deus, vão buscar a Deus para sua própria maldição, porque as nossas ofertas sempre dirão a verdade ao nosso respeito. Não é assim Ananias e Safira? Não é assim a oferta da viúva pobre? A viúva chega com moedinha: Senhor, está aqui a minha oferta. E Jesus assentado assistindo a cena. E chega o rico e coloca muito dinheiro. E Jesus, ao observar esses dois ofertantes, ele entende que as ofertas estão falando mais a verdade do que as suas palavras. Ele diz: aquela mulher, ela ofertou mais, ela adorou mais, porque ela deu tudo o que ela tinha. Mas aqueles que ofertaram muito, ofertaram do que sobraram. Pessoas mentem, as ofertas falam a verdade. Quando Deus pede Isaac para Abraão, Deus não quer Isaac, amado, Ele quer o Abraão. Quando Deus pede que Abraão ofereça Isaac no altar, não é Isaac que Deus quer o coração do pai. E ao ver que o pai não tem dificuldade em abrir mão do filho, Deus devolve o filho para o pai. Abraão é o homem que não tem problema em ser abençoado por Deus, não coloca dificuldade. Ana entende essa linguagem, e ela também, ao fazer isso, ela quebra todo e qualquer empecilho de ser abençoada pelo Senhor. Olha, eu quero muito, mas não idolatro. Eu desejo muito, mas não é para minha glória. Quando o Senhor me der, eu lhe devolvo. Você consegue fazer isso com a sua oração, amado? Você virar uma oferta para o Senhor, se entregar a Ele, não importa qual circunstância, não importa o tamanho da luta, não importando o tamanho da tempestade, não importando o tamanho das dificuldades. As nossas ofertas sempre falarão a nossa verdade, sempre falarão a verdade ao nosso respeito. É por isso que Paulo diz assim: eu sei estar alegre e sei estar triste, eu sei ser admirado e eu sei ser desprezado, eu sei o que é estar numa mesa cheia de alimentos, mas eu sei o que é passar fome. Eu sei chegar na igreja de Colossos, ser reconhecido como um profeta, como um homem de Deus, receber uma oferta naquela igreja, ser abençoado. Mas eu também sei chegar em Listra e pregar durante todo o dia, e ao final do dia ser colocado para o lado de fora como um cachorro. Eu sei, amado, viver nesses dois lugares. Eu sei viver lá em cima e sei viver aqui embaixo, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A fé te dá inteligência espiritual para viver em qualquer lugar, para estar tranquilo no meio da tempestade. O que Ana está fazendo? Senhor, é teu, não é meu, filho. Quero muito, mas o Senhor continua sendo o autor, aquele que direciona a minha história, direciona a minha vida. Você consegue fazer isso com a sua necessidade, amado? Colocar o fim da sua vida em Cristo, para que você seja achado nele. Paulo diz assim: olha, tudo isso que vocês consideram importante demais, para mim eu reputo como lixo. Eu quero ser achado nele. Sabe por que é muito fácil às vezes ferir a gente? Sabe por que Satanás está encontrando muita brecha para machucar a gente? Porque a gente não colocou o nosso fim, ou o fim da nossa vida em Cristo. Paulo está dizendo em outras palavras: se eu me dispus livremente a ser machucado, ferido por Cristo, quem mais pode me machucar?
Se eu me dispus a estar morto por causa do Evangelho, quem mais pode me matar? Se eu já me dispus livremente e já decidi antes da dor a passar pela dor, que tipo de dor você acha que vai me afetar? Eu estou morto, eu quero ser achado nele. Paulo está na igreja de Tessalônica e reúne com os irmãos para uma oração. E o Espírito Santo de Deus mostra para a igreja o que vai acontecer com Paulo em Jerusalém. E os irmãos reúnem e falam assim: Paulo, não vá a Jerusalém. Tem uma armadilha pronta te esperando. Aqui em Minas, casinha de caboclo, uma ratoeira. Eles vão te prender, eles vão te humilhar, eles vão organizar um julgamento falso e eles vão te condenar e jogar na cadeia. Então não vá. O Espírito Santo nos mostrou. E aí Paulo profundo demais, né, pastor? Poucos de nós vão tão longe ou irão tão longe quanto Paulo foi em Cristo. Ele vira para aquela igreja e diz: amados do meu coração, se o Espírito Santo de Deus me assegura firmemente que eu serei preso, que eu serei condenado injustamente, eu não só estou pronto para ser preso, mas estou pronto para morrer se necessário for. Consegue entregar e colocar o fim da sua vida em Deus? Quem vive assim, amado, não tem crise. Na hora que você acessa essa realidade que está em Cristo, na hora que você usa do elemento da fé, do instrumento chamado fé no Senhor, quem pode te afetar? Sabe por que nos afetam tão fácil? Porque temos um ego grande, temos uma vaidade grande, e na hora que o inimigo mira na nossa direção é fácil, acerta. Na hora que mira, tocando nos nossos bens, tocando na nossa vida, tocando na nossa reputação, tocando no nosso ego, a gente fica sentido demais e a gente não consegue fazer a oração de Jó: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o seu nome. Deus quer que você viva nessa realidade, porque é nessa realidade que você tem devolvido a sua identidade, amado. Qual é a sua identidade? A imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1:26. Deixa eu correr aqui. Esse relógio está certo? 9:46. O meu também não. O texto continua. Ana está no templo. Eli pensa que ela está bêbada. Fala: afasta do vinho, mulher. E ela diz assim: não estou bêbada, o meu coração está angustiado e eu sinto muita necessidade de algo. E o importante é que ele nem pergunta qual que é a necessidade de Ana. Ele diz a ela: levanta, vá para tua casa, que o Senhor concederá aquilo que lhe deseja o seu coração. Ele não sabe a necessidade, não precisa saber, mas ele dá uma palavra profética para Ana: levanta, vá para a tua casa, pois o Senhor concederá aquilo que deseja o seu coração. Amado, quando eu estou fazendo hoje, nessa noite, uso dessa palavra, quando o pastor Washington está pregando, quando qualquer outro irmão está fazendo uso desse altar e desse livro sagrado ao ministrar a palavra de Deus na sua vida, não é porque somos especiais, ou não é porque os pregadores, os pastores ou os ministros de louvor são especiais ao fazer uso do altar, mas quando alguém está falando a partir da palavra de Deus, quem fala é o Espírito Santo de Deus. E sabe o que Ana fez? Ela creu naquela palavra. Ela simplesmente levanta do seu choro, do seu clamor, e ela vai para a sua casa. Sabe por quê?
cristão não se alegra quando recebe, cristão se alegra quando Deus fala. É muito raso o cristão esperar a bênção, o milagre acontecer para dar ações de graças a Deus. Mas o crente que entende a linguagem de Deus, ele agradece a Deus antes do milagre acontecer. Quem entende como funciona o reino de Deus, dá ações de graças antes, amado. Entende que a tribulação, a luta é uma ponte, e que ele sabe que está sendo levado para outro nível, para outro lugar. É Jesus diante do túmulo de Lázaro: Pai, eu te dou graças porque há de ressuscitar o meu amigo, mas Lázaro está morto. É Jó dizendo: você deste lugar, que você está aí na sua grandeza, não consegue ver aquilo que eu vejo aqui da minha miséria. Ana chega em casa, vira para o seu marido e diz assim: Eucana, o profeta falou que Deus vai conceder aquilo que deseja o meu coração. Talvez Eucana, a Bíblia não fala, mas talvez Eucana tenha perguntado: mas você contou para ele sua história? Não contei, não falei nada. Existe, amado, uma linguagem que a fé te ensina, que é a linguagem da obediência. Deus não entende outra forma de relacionamento senão a sua submissão e a sua obediência diante daquilo que Ele mandou fazer. Porque o pecado é rebelião, sabe? No jardim do Éden, é você sair do lugar de submissão e se tornar soberano. A serpente falou a verdade: Eva, você será como Deus, ou seja, você será soberana. Você tomará decisões por conta própria. Você decidirá o futuro da sua vida, e não mais Deus será aquele que dá direção. E Eva saiu desse lugar um dia de submissão e obediência, e ela disse: eu faço o que eu quero, não sou mais dependente. O Evangelho tem por obrigação e por missão nos devolver a um lugar de prostração e obediência diante de Cristo. Se nós compreendermos isso, amado, nós passamos a viver na realidade de Deus. É Jesus no casamento quando acaba o vinho. Os homens daquela festa vão em Maria e perguntam: Maria, acabou o vinho, será que teu filho tem uma solução? E Maria, que já é uma mulher agraciada por Deus, que entende quem Deus é, dá logo o caminho. Converse com Jesus, mas tem uma condição: qual? Faça tudo o que Ele vos mandar. Mas tudo, absolutamente tudo, mesmo que você não compreenda. E eles vão em Jesus, não é isso? Jesus, estamos precisando de vinho. E aí Jesus dá a ordem, mas sem sentido da história: encha 6 talhas de água. Como assim 6 talhas de água? Algum incrédulo perguntaria: nós estamos no meio da festa, todo mundo já lavou os pés, lavou as mãos, ninguém quer água, a gente quer vinho. Mas quem entendeu o que Jesus mandou fazer, foi lá e encheu 6 talhas de água. O incrédulo perguntaria: mas 900 litros de água, a gente não tem água encanada. Amado, quem não tem fé problematiza tudo, quer desconstruir tudo que Jesus falou, quer entender tudo que Jesus está mandando fazer, quer que as lições, as ordens, o caminhar pela fé em Cristo seja uma linha compreensível. E amado, o pecado nos roubou isso. Nós não somos chamados para compreender Deus, nós somos chamados para obedecê-lo em espírito e em verdade. Porque ao final da história, Jesus manda encher as 6 talhas de água. Está cheia, Jesus. Agora pega um copo de água e leva para o mestre da festa. Mas ele está esperando vinho. Mas eu estou mandando levar água.
E quando leva a água para ele, ele coloca um copo de água na boca e solta aquela famosa frase: por que estão servindo o vinho melhor antes, depois? Ou seja, você não precisa compreender as ordens que Jesus dá para a sua vida, mas Ele sabe muito bem o milagre que Ele está realizando na sua história. E é nesse sentido que nós precisamos caminhar. E o que Ana faz? Ela vai para sua casa, recebeu uma palavra profética, e ela podia chegar em casa, sentar na cadeira e esperar, né? Vamos esperar ficar grávida. Jesus falou, a barriga vai começar a crescer. Daqui a pouquinho, Deus falou que vai conceder, então a barriga cresce. Amado, Ana é profética demais. Ana é aquela que crê tanto em Deus que ela salta na cisterna, ela salta no espaço vazio. Ela chega para o marido dela: olha, Deus falou. Só que a palavra profética de Deus precisa da nossa ação. Amado, onde cabe oração, cabe ação. Mas onde cabe ação, não cabe oração. É Moisés diante do mar vermelho: Senhor, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Ana vira para o seu marido: vamos para o quarto. Deus falou que eu vou ter filho. Para eu ter filho, eu preciso, meu nego, que a gente se deite na cama. E na hora que Ana entra para o quarto, tranca a porta, o texto diz: e o Senhor se lembrou de Ana. Amado, se você compreender o mistério de viver nesse lugar, nosso problema é que nós estamos vivendo em outro lugar, quando a gente devia estar vivendo em Cristo. Ana entra para o quarto, o Senhor se lembra dela, toda a infertilidade é jogada para fora, e ela dá luz a um filho. E ao dar luz a um filho, quando ela tem a oportunidade de subir no templo para adorar o Senhor, com o Samuelzinho no colo, Eucana chama: vamos subir no templo. E aí, quem é adepto do sabor de mel nessa hora, sobe no templo com força. Eu preciso exibir a bênção que Deus me deu. Quem disse que eu não seria ninguém? Quem disse que eu não alcançaria nada? Agora vai ver o gosto do mel que Deus derramou na minha vida. Mas Ana não, amado. Ana está em obediência a Deus. Ela disse: sobe, Eucana, sobe, Penina, eu vou ficar aqui, porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho que desmamar Samuelzinho, porque daqui a pouco ele vai embora, eu fico sozinha de novo. Ou seja, quem é abençoado por Deus não precisa ficar esfregando a sua vitória na cara de ninguém. Você consegue ser feliz sozinho, calado, sem postar no Facebook as suas vitórias, sem ficar mandando indireta para o parente que diz que você não seria nada nem ninguém? Você consegue apenas dar glória a Deus quando Deus te abençoa? Ou você tem que provocar alguém? Talvez isso seja um impedimento para Deus não te abençoar. Por isso que talvez a sua oração precise ser mudada, amado. Peça a Deus raízes, profundidade, porque na hora que a bênção dele vir sobre a sua vida, você vai ser abençoado com bênçãos sobre bênçãos. Mas não haverá orgulho, vaidade, não haverá egocentrismo falando, somente a glória dele. Porque tudo que acontece na vida do cristão é para glorificar o reino de Deus, é para glorificar a Deus. Deixa que essa palavra, amado, entre na sua vida como peso. A ministra de louvor disse aqui, ela disse não saber como você entrou, mas você pode sair com uma perspectiva nova nessa noite. E é tão maravilhoso no final da história, estou encerrando, pastor, que Ana cumpre a promessa. Ela faz um voto.
Não fez o voto? Entrega Samuel e volta a ficar sozinha de novo. Amado, é forte demais. Ela volta a ficar sozinha de novo na sua solidão. O seu filho foi embora. Deus não deve nada para ninguém. Final da história, Ana recebe mais filhos e filhas para a glória de Deus. Eu imagino, com o passar dos anos, o Samuelzinho cresceu. E quem era sacerdote do Senhor naquela época, pastor? Era presidente também de Israel. Agora é o seu filho, o filho da infertilidade, que está presidindo a nação. E eu imagino a dona Ana com um vestido chique, um longo de festa lá no templo, toda trabalhada no Jequiti. Silvio Santos tem que pagar esse merchan aqui para a igreja. Quem está lá na fila para pedir a bênção do seu filho? Penina e seus filhos. O que Deus pode fazer na sua história é grandioso demais, se você começar a viver pela fé, começar a entender o que é caminhar com Deus, começar a crer e obedecer, amado. Você não é chamado, deixa que essa palavra caia como peso no seu coração nessa noite. Você não precisa entender Deus. Isso é libertador. Eu não sei para você, para mim é. Eu não estou nem aí. Agora Deus não demora muito tempo a convencer eu a fazer algo, não. Eu aprendi um fator, eis-me aqui. Leonardo, eis-me aqui. Faça isso, eis-me aqui. Dê seu dinheiro, eis-me aqui. Dê seu tempo, eis-me aqui. Dê sua saúde, eis-me aqui. Dê tudo, eis-me aqui. Sabe o que é isso? Quando Deus te pede algo aqui, eu já sei que Ele foi lá no futuro e preparou algo maior para mim, para abençoar a minha vida e a minha história. Feche seus olhos, mesmo assentados. Quero orar com você. Querido Deus e querido Pai, nós te louvamos e te exaltamos nessa noite. Que a Tua palavra, meu Pai, venha provocar um realinhamento em nossa vida. Que possamos compreender a Tua linguagem e possamos passar a não viver, a não tentar entender o Senhor segundo a carne, mas entender o Senhor segundo o Espírito. A nossa vida é do Senhor, a nossa mente é do Senhor. As nossas necessidades, meu Pai, nós colocamos sob os Seus cuidados. Que o Senhor venha trazer a cura, a libertação, que o Senhor venha trazer realinhamento, crescimento, meu Pai. Dê aos Teus servos raízes profundas, como a da palmeira, que se dobra até o chão, mas não se é destruída pelo vento. Se ergue no momento certo, para a Tua glória. Espírito Santo, nós sabemos que as tempestades não são para sempre, mas somente a Tua palavra dura para todo sempre. E nós queremos nela, em nome de Jesus. Amém.